Bom dia! Hoje, 3 de fevereiro de 2024, sábado, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo com mais uma explanação. Aqui, todos os dias, vídeos com várias explanações. Então escreva para cá, narrando algum fato, olha aqui, narrando algum fato aí, acontecido em sua família, em família de vizinhos, e mande para cá. Mande para cá seu comentário, sua explanação, que trarei aqui para o vídeo. Vou trazer aqui hoje um fato aqui muito triste, narrado aqui pelo grande médico Luiz Carlos Sete. Ele foi testemunha aqui de um caso muito triste envolvendo um casal cristão católico fanático. Um triste fim aqui de uma família. Então vamos aqui ao fato. O Luiz escreve assim: Caro professor, envio uma contribuição para o seu acervo de conteúdo de internautas. É uma história triste que vivi há quase 3 décadas e ora passo a relatar. Nunca havia visto um velório com 2 caixões. Mas era isso mesmo. Mas a duplicidade do óbito não era a única coisa chocante daquela cena. Os caixões estavam na sala de visita de uma casa que fazia parte da minha mais tenra infância. Um belíssimo sobrado num terreno muito grande, ricamente ajardinado, localizado num dos bairros mais elegantes da cidade. Esta casa pertencia a um casal que ora jazia inerte dentro daqueles féretros. Eles eram os pais do meu amigo de infância mais antigo, desde o pré-primário até hoje. De alguma forma, eu e meu futuro amiguinho simpatizamos um com o outro e, feliz coincidência, não demorou muito para descobrirmos que éramos quase vizinhos. Apenas um pequeno bosque separava as nossas moradas, de sorte que nossa convivência foi muito intensa. Nos víamos todos os dias na escola, brincávamos em todas as horas livres, inclusive finais de semana. Tenho sorte de ter tido pais que me educaram corretamente, porque fui muito bem aceito por aquela família. Eles sabiam que eu não vinha de uma família rica e não dispunha de local de férias como sítio, chácara ou casa de praia. Sempre dependi de convite de amigos. Eles possuíam uma bela casa, pé na areia, no litoral de São Paulo, e todo verão me convidavam para passar 1 ou 2 semanas lá. Eu simplesmente adorava. Mas preciso voltar à cena do velório para acrescentar mais uma nota terrível. Os caixões estavam fechados e jamais foram abertos. O caro leitor já entendeu o motivo. Exatamente. O casal teve uma morte extremamente violenta. O grau de desfiguramento de seus corpos não permitiu a realização de um velório contemplativo. As pessoas tiveram que se contentar com a sensação da presença física dos corpos. Mas ainda existe uma outra nota dramática à cena, talvez ainda mais chocante
pelos motivos que apontarei. Trata-se do fato de que, naquela sala, exatamente naquele sítio, a família, o casal e seus 7 filhos se reunia todas as noites para rezar um terço. Eu, nem tanto naquela sala, mas no terraço da casa da praia, participei de vários terços sempre após o jantar. Sim, caro leitor, é isso mesmo. Aquele casal era dono de uma religiosidade extrema, fanática, obsessiva. Católicos romanos colecionavam amizades com padres, freiras e leigos ligados a movimentos religiosos conservadores, como a Opus Dei e TFP, Tradição, Família e Propriedade. Para esta última, ofereciam sua casa para reuniões de doutrinação de jovens, das quais eu tive participação em várias. A mãe era, não consigo evitar o termo, uma ratazana de sacristias. Mas, verdade seja dita, ajudava os pobres na favela, bem ao gosto do catolicismo conservador, que prefere a caridade, que mitiga a fome de hoje, não impede a fome de amanhã e legitima a pobreza de sempre, ao invés de questionar a origem dela, ao invés de lutar por reformas de um sistema injusto, produtor de miséria. Para se ter uma ideia do prestígio que esse casal adquiriu nos círculos religiosos, basta dizer que eles tiveram êxito em anular não um, mas 2 casamentos religiosos de seus filhos. Quem conhece um pouco de direito canônico sabe que é muito difícil anular um casamento na Igreja Católica Apostólica Romana. O processo é lento, complicado e caro, e quase sempre envolve uma estratégia de destruir a reputação do ex-cônjuge. Pois bem, eles conseguiram anular 2, de um filho e de uma filha. Por que eles tiveram essa iniciativa de anular esses casamentos religiosos? Por quê? A resposta é simples: para que seus filhos não vivessem, entre aspas, em pecado, numa nova relação. Enfim, eles praticavam o catolicismo romano com absoluto rigor e preenchiam as suas vidas, inclusive impondo aos filhos e posteriormente aos genros e noras, com orações, jejuns, sacrifícios e toda sorte de comportamento religioso de fazer inveja a uma seta medieval. Mas, infelizmente, para a tristeza dessa ilustre família, nada disso adiantou. Aliás, a religião foi a causa primeira que os levou para aqueles caixões de madeira. Eu explico e você vai entender. A casa de praia ficava na beira de uma rodovia de pista simples, no final de uma descida bastante íngreme e sem acostamento. Para complicar mais ainda, bem na frente da casa havia uma curva ladeada por paredões de rocha cortada, que dificultavam a visibilidade da pista oposta. Um dia, o casal abriu o portão e saiu para a igreja.
Não era um domingo, era um dia comum, mas para eles uma missa exercia um efeito poderoso. Eu nunca os vi confessando, mas sempre os vi comungando. Até hoje tenho essa dúvida. Será que se confessavam em segredo ou não tinham mesmo nenhum pecado? A verdade é que, nessa parte da religião, devo admitir que a convivência com eles era algo pesado, perturbador, até mesmo desconcertante. Eu me sentia vigiado o tempo todo. Tinha medo do que iriam pensar se eu não comungasse. É verdade que eu era de uma família católica, mas com uma orientação completamente diferente daquela família conservadora e retrógrada. Naquela tarde fatídica, um empregado abriu o portão e eles, o casal, e eles saíram de marcha ré, pois a estrada não oferecia segurança para entrar de ré a fim de poder sair de frente, já que o pátio deles não permitia manobras devido ao grande número de mangueiras, quase sempre repletas de frutos. Para sair daquele terreno, importavam duas coisas: atenção e agilidade. Atenção com o fluxo de veículos e agilidade para sair de ré, alinhar e partir. Bem, eles faziam essas manobras há 40 anos. É bom lembrar. Eram veranistas dos mais antigos naquela localidade. Mas a tragédia os espreitava naquele dia funesto. Eis que um caminhão, conduzido por um motorista bêbado, irrompeu no alto do morro e seguiu em desabalada carreira, sem nenhum controle, até que colidiu com o carro do casal. Consta que ele, o pai do meu amigo, morreu na hora. Já a senhora deu entrada em agonia no hospital local, falecendo em seguida, sem perspectivas de reanimação. E assim, acabei naquele trágico velório sentindo muita tristeza, pois eles eram quase parentes meus. Eram parte indissociável da minha vida desde a infância. Foram patrocinadores de momentos muito alegres para um jovem que não tinha acesso a uma deliciosa casa de praia, um mar maravilhoso, a bem dizer no quintal, esportes náuticos, pesca e outras delícias. Por uma sorte muito grande, consegui um segundo amigo no 4º ano primário, cuja família possuía uma fazenda maravilhosa para a qual eu era sempre convidado. Assim, desprovido de posses para desfrutar as férias em locais aprazíveis, tive o privilégio de ter convites para praia e campo durante toda a minha infância e adolescência. Em meio ao silêncio obsequioso, como manda a etiqueta funérea, sentei-me e me vi viajando nos próprios pensamentos. Perguntei-me onde estava Javé, que não foi capaz de proteger aquelas criaturas que dedicaram praticamente toda a sua vida e louvar o seu nome. Por que o Deus bíblico, fonte de bondade, sabedoria e virtude, não recompensou aquele casal, permitindo que suas existências se prolongassem de modo natural, a fim de que eles pudessem se alegrar
com os netinhos que já possuíam e outros que vieram depois, com os filhos que tiveram seus casamentos religiosos anulados e puderam viver, entre aspas, em santidade, em novas relações. Por que lhes foi amputado o direito de ver em glória e prosperidade a família que ergueram sob a sombra da fé cristã? Por que não receberam a justa recompensa pelo tempo e recursos que consumiram em movimentos religiosos, orações, preces, rosários, novenas, missas, presépios, recepções a clérigos, etc. Nós, ateus, sabemos a resposta. Nós, ateus, sabemos a resposta. Eis aí, gente, a bela explanação aí do médico Luís Sete. A bela explanação aí, né? Ele nos traz aí um fato trágico, né? A morte aí de um casal muito amigo dele. Ele conseguiu um amigo, ele de família pobre, o Luiz, conseguiu um amigo aí de família rica, quase vizinhos. O pai aí do amigo dele, os pais milionários, e católicos fanáticos, fervorosos, amizades com padres, com bispos católicos, e sempre aí orando, fazendo orações, rezando terços diariamente, e igrejas aí quase todos os dias, principalmente a esposa dele. Tanto é que o Luiz aqui usou a expressão que ela era uma ratazana de sacristias, né? Sempre na igreja católica. Um casal fervoroso. Oferecia a casa de praia no litoral de São Paulo, ofereciam lá, os dois ofereciam a casa de praia para ali reuniões com sacerdotes católicos, e ali também doutrinação de jovens, né? O cristianismo ali para jovens. Então era uma família, um casal dedicado aí ao cristianismo católico apostólico romano. E você vê aí o que aconteceu com esse casal, não é? Uma morte trágica aí. Eles estavam naquela casa lá de praia, no litoral de São Paulo, uma casa que ficava praticamente em uma curva ali por rochas e uma descida muito íngreme, uma descida acentuada, e a casa ficava lá embaixo, a casa. E aconteceu num certo dia, um caminhão aí, um motorista irresponsável, bêbado, descendo com o caminhão ele perdeu o controle do veículo. O caminhão foi descendo a ladeira abaixo, e a mansão do casal aqui ficava lá, praticamente numa curva, e lá embaixo da descida. Não deu outra. O casal ia saindo da mansão, o porteiro abriu o portão, o casal deu ré, a única forma de sair dali, de ré. Quando ele deu ré, o caminhão desgovernado foi atingir o carro em cheio. O marido morreu na hora. A esposa foi levada ao hospital e morreu também em seguida. Então você vê uma coisa trágica aí. Uma família grande, não é? Um casal com 7 filhos. Casal muito rico, uma família rica. E com 7 filhos. Aí você vê aqui um detalhe. Veja o que a crença religiosa é capaz de fazer com uma pessoa. Casal católico, aqui, exacerbado, fanático. Tão fanático que os dois, o casal, o marido e a esposa, os dois resolveram anular o casamento na Igreja Católica Apostólica Romana, de acordo com o direito canônico.
anular o casamento na Igreja Católica e não no cível, na Igreja Católica. Resolveram anular o casamento de 2 filhos. Veja, o casal resolveu anular na Igreja Católica o casamento religioso de 2 filhos, de um filho e de uma filha. Aí ele pergunta aqui por que ele fez isso, anulou. Por que ele mexeu com isso? Um processo longo e caro. Veja a ignorância. É porque na cabeça deles, do casal, católicos fervorosos, na cabeça deles, o casamento tinha que ser desfeito na Igreja Católica para evitar que os filhos continuassem, entre aspas, pecando. Então, o casamento na Igreja Católica tinha que ser anulado. Isso aí, veja o que a religião é capaz de fazer com uma pessoa. Anular um casamento em uma religião para que os filhos não continuassem, entre aspas, pecando. Veja que absurdo, não é? Muito bem. Então você vê aí um casal, você vê que é um casal aí muito fanático, não é? Cristianismo católico, você vê aí. E nesse dia aqui fatídico em que houve aí a batida do caminhão no carro, né, com a morte dos 2, aí no dia seguinte já ali os 2 caixões em uma só casa, né? Você vê os 2 caixões em uma só casa. E ali o Luiz observando aquilo, né? E o Luiz aqui é importante que ele agradece muito a essa família, né? Porque ele pobre, ele teve aí um lazer maravilhoso, porque sempre ele era convidado, já que ele era muito amigo de um dos filhos aí do casal, sempre ele era convidado para ir à casa de praia, não é? Então ele agradece isso aí, ele é agradecido por isso, né? Ele devia muito, né, a esse casal aí que teve uma morte trágica. Mas aí vem agora as perguntas aí feitas pelo próprio Luiz. Um casal, veja bem, dedicado à família, à religião, não é? Um casal que respirava a religião 24 horas por dia. Aí o Luiz pergunta assim: onde estava Javé, que é o Deus aí do casal, né? Deus cristão, Deus da Bíblia, o Deus dos hebreus. Ele pergunta onde estava Javé, que não foi capaz de proteger aquelas criaturas que dedicaram praticamente toda a sua vida a louvar o seu nome. Onde estava Deus nesse momento da tragédia? Onde? Um casal sempre dedicado ao bem, a ajudar as pessoas. Onde estava Deus aí que não ajudou esse casal a prolongar mais ainda os dias de vida para que eles tivessem o prazer ainda de conviver com os netinhos, né, que já existiam e outros que apareceram depois? Continua perguntando o grande Luiz VII. Por que o Deus bíblico, fonte de bondade, sabedoria e virtude, não recompensou aquele casal, permitindo que suas existências se prolongassem de modo natural, a fim de que eles pudessem se alegrar com os netinhos que já possuíam e outros que vieram depois, com os filhos que tiveram seus casamentos religiosos anulados e puderam viver em, entre aspas, santidade, em novas relações? Por que lhes foi amputado o direito de viver em glória e prosperidade a família que ergueram sob a sombra da fé cristã? Onde estava esse Deus, né? Por que não receberam, porque o casal, né, os 2, por que não receberam a justa recompensa pelo tempo e recursos que consumiram em movimentos religiosos, orações, preces, rosários, novenas, missas, presépios, recepções a clérigos, porque ele abria a casa, né, para sacerdotes católicos, recepções a clérigos, etc. Por que Deus aí
não evitou essa desgraça com esse casal, que sempre dedicou aí a ele, por meio de rezas de terços, orações, recepções a sacerdotes católicos, etc. Então são perguntas feitas aqui pelo grande Luís VII. E no finalzinho ele diz, nós ateus sabemos a resposta. Nós ateus sabemos a resposta. Porque Deus não evitou aí a morte desse casal? Um casal dedicado totalmente à crença cristã católica. Por que Deus não ajudou esse casal? Permitindo que o casal vivesse mais tempo, já que gastava o tempo todo aí propagando a mensagem cristã católica. Por que Deus não ajudou esse casal? Por que Deus não evitou essa tragédia? Diz aí o Luís VII que os ateus sabem. Claro que sabem. É simples. Deus algum existe. Deus algum ajuda alguém. Deus algum ajuda alguém ou deixa de ajudar alguém. É simples entender isso. Ninguém está protegido na Terra. Ninguém está protegido na Terra por entidades, entre aspas, sobrenaturais. Não existem. Não interferem na vida de quem quer que seja. Então, o que aconteceu com esse casal aí, cristão, acontece com milhões de pessoas na Terra, nos mais diferentes países. Acidentes de carro sempre acontecem. Sempre acontecem. Então, Deus algum existe, Deus algum protege alguém que crê nele, ou castiga alguém que não crê nele. Deus algum existe, Deus algum faz parte disso. É simples entender isso. Veja esse motorista aí, veja esse acidente. Eu vou aqui trazer outro. Aqui em Brasília, uma pessoa que eu conhecia, evangélica. Morava em Sobradinho, uma cidade satélite aqui de Brasília, Distrito Federal. Evangélica fervorosa, eu conheci. Ela saía do apartamento lá em Sobradinho, num carro, com os dois filhinhos. Ela, escute bem, evangélica fervorosa. Sempre em cultos evangélicos, pagando dízimos, ofertas e doações. Aí, num certo dia, ela saiu do apartamento, lá em Sobradinho. Ela é muito... Eu conheci pessoalmente essa mulher. Ela é filha da esposa do meu cunhado. Conheci. Evangélica fervorosa. Saía do apartamento dela, entrou no carro com 2 filhinhos pequenos. 8, 10 anos. Ela entrou no carro. Quando ela ia saindo do apartamento, ela pegou a via na frente, asfalto. Aí vinha também um motorista, também embriagado, desgraçado, na maior velocidade. Aí ela ia saindo, ela entrou na via, ele bateu nela. Os 3 foram para o hospital, ela e os 2 filhinhos pequenos, 2 crianças. Lá no hospital ficaram lá. Aí morreu o primeiro filho e ela lá em coma. No outro dia morreu o segundo filho e ela em coma. No terceiro dia ela morreu. Ou seja, evangélica fervorosa. 2 criancinhas que tinham um futuro pela frente. 2 criancinhas. Um futuro pela frente, estudando, poderiam brincar bastante, as criancinhas inocentes, poderiam ter uma vida de sucesso, né? Uma vida na fase adulta. Então veja, 3 pessoas morreram nesse acidente trágico, causado por um motorista bêbado, um vagabundo, safado, irresponsável. Entendeu? Então veja, 3 vidas aí em um acidente aqui em Sobradinho, com pessoa que eu conhecia, evangélica fervorosa. Você entendeu? E as criancinhas morreram. Ninguém, é o que eu digo, ninguém protege ninguém. O risco, eles morreram ali. E isso acontece com várias pessoas. Para encerrar, vou contar aqui um fato. Trabalhei na penitenciária aqui em Brasília, com bandidos. Um dos bandidos lá, chamado Piauizão. Ele era
homicida, já havia matado aí umas 6 pessoas. Foi condenado a mais de 30 anos, lá na Papuda. Eu estava sempre lá, conversando com ele. Um homicida, o Piauizão, veja. Pois, num certo dia, ele estava solto, aí ele foi preso, né? Ele levou 5 tiros na cabeça. Veja, um cara que já havia matado mais de 8 pessoas. Ele recebeu vários tiros na cabeça, vários tiros. 3 balas estavam na cabeça dele ainda. Os médicos disseram que não podiam retirar essas balas, senão ele morria. Então veja, um bandido desse, homicida, que matou várias pessoas, levou vários tiros na cabeça e não morreu. Aí vem um casal aqui, católico, fervoroso, bom, olha aí, morreu. Isso mostra o quê? Que Deus algum existe, Deus algum protege bandido e homicida, e Deus algum protege casal católico. Deus algum existe, Deus algum interfere na vida de quem quer que seja. Aí está o vídeo aí. Muito obrigado ao Luiz Sete por narrar esse fato aqui trágico. Mais um vídeo e muito obrigado.